Gente, boa noite. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Esse encontro é o primeiro encontro, será um rápido encontro para a gente iniciar a devolutiva do que do curso, do workshop, do curso que nós participamos sobre direitos humanos aplicados às questões indígenas. Houve uma divulgação, né, recebi do meu supervisor, professor de pós-doutorado, professor Celso Lage, e o chefe Tucano, pai da Caroline Tucano, junto com Tony Lotar, deram essa indicação que só poderia ir alguém que tivesse ligado a uma associação indigenista, prestasse algum tipo de serviço. E nós fazemos um trabalho já há muitos anos, há mais de 10 anos, 13, 14 anos, ligada a eles, né? Eu não sou de nenhum órgão indígena, indigenista, trabalho em parceria. E nós desenvolvemos diversos estudos. Então, por causa disso, na questão médica, nós temos muitas questões que são relacionadas aos transtornos sociais. Então, esses transtornos sociais, socioculturais, eles acabam convergindo para as questões de direito e das questões dos direitos humanos. Dessa maneira, nós estivemos, então, fazendo curso na ONU Brasil, um curso que é principalmente voltado, ele é aplicado por indígenas de etnias que vieram para o meio urbano, indígenas formados. Por exemplo, nós tínhamos lá o Alceu Caripuna, que é um médico, tínhamos a Tsitsina Juruna, da família Juruna, que é assistente social, assim como outras pessoas, e eles estavam sendo facilitadores desse curso para a gente, né? Então, eles têm essa noção, eles são membros da ONU, representam, e são ativistas, então, nessa questão do direito internacional, e aí eles abrem para outras etnias. Esse curso, então, ele é para que as pessoas saibam o que elas têm direito, porque quando você está falando de um sistema ONU, você está falando da defesa de direitos humanos internacionalmente. Então, a finalidade, o que eles querem da gente é que, através desses workshops, eles multipliquem. Então, a gente se torna um multiplicador dessas noções dos direitos humanos. Tem algumas coisas que são profundas, que não são para esse momento, e tem outras que são para a gente saber por quê. Quando nós estamos falando de grupamentos coletivos, saúde coletiva, quando nós estamos falando de bioética, né? Então, essas legislações que nós aprendemos em saúde coletiva, na faculdade, nos cursos técnicos, as noções que nós temos de bioética com as normas regulamentadoras, que foi da maneira que nós estruturamos o nosso trabalho urbano, de atendimento a esses indígenas urbanos, na verdade, como são resoluções que vêm baseadas no princípio da dignidade humana e das condições de acesso, ou seja, equidade, nós vimos o nosso trabalho desenvolvido ao longo desses anos todo alinhado com os objetivos da ONU, tá? Com os objetivos internacionais. Então, eu fiquei muito satisfeita, né?
E é isso mesmo, porque a gente tem que ter essa garantia da dignidade da vida, que é baseada na nossa Constituição, qualquer vida. Então, essa vida, esse conceito de vida, e aí, assim, não só ser humano, animal, planta, isso está tudo no conceito de respeito da nossa biodiversidade, né? Por isso que eu estou falando qualquer vida, é qualquer tipo de vida mesmo, né? Mas, no caso dos seres humanos, esse conceito da dignidade, né? Frisar, mais uma vez, esse conceito da dignidade do ser humano. Então, nós temos por aqui mecanismos que defendem essa dignidade. Então, por exemplo, um trabalho escravo, tortura, seja psicológica, seja física, más condições de trabalho, péssimas condições. Então, uma pessoa que trabalhe no sol e não tem acesso à água, ou não tem acesso à sombra, ou a um chapéu, tudo isso é maltrato, né? Então, o que acontece? Da mesma forma que a gente tem estruturado aqui, pela legislação e pelas normas regulamentadoras, nós temos que é uma coisa que não tem como desligar, né? Elas estão conectadas, a questão da dignidade e as condições de vida dela, né? E a vida no conceito amplo, né? Que é aquele conceito de saúde, bem-estar físico, mental, social, ambiental, espiritual. Então, nós temos uma legislação aqui interna, municipal, estadual, federal, em nível nacional, que deve ser acionada, deve ser respeitada e acionada. E quando isso não dá certo, então existem mecanismos para recursos no âmbito internacional, tá bom? Então essa foi a minha introdução. Eu vou compartilhar com vocês uma rápida apresentação. Como é que é mesmo, hein? Share screen, e aí você aperta a tela que você quer. Isso, está aqui. Tá dando para vocês verem? Dá sim. Então, como eu fui indicada pelos órgãos indigenistas e o SAPB, né? Projeto de Saúde Ambiental, Parasitologia e Bioética, onde a gente realiza esses trabalhos educativos. Então, a gente dá a devolutiva, né? Então, essa é a primeira devolutiva, por isso nós estamos gravando. Depois nós abordaremos outras questões. E também devolveremos aos órgãos indígenas, né? Então, esse workshop, ele foi intitulado Nações Unidas e Povos Indígenas, defendendo os direitos dos povos indígenas internacionalmente, né? Então, a gente vai pegando essas Professora, noções. desculpa interromper, mas pode colocar no modo da tela cheia? Não coloquei, não? Não, Por não. isso que eu estava perguntando se estava dando para ver. Pronto. Foi? Foi? Foi. Quer que volte lá no outro slide? Ou não precisa, que é só o título? Não precisa, não. Pode seguir. Obrigada. Nada, obrigada a você. Então, os aspectos gerais dos direitos humanos, né? O que reúne todos esses povos, né? Então, apesar dessas diferenças que são culturais, mas os povos indígenas, no mundo inteiro, eles compartilham praticamente problemas comuns, os mesmos problemas, né? Relacionados à proteção,
né, das suas culturas, da sua forma de viver e as violações dos seus direitos como povos distintos. Então, aqui a gente começa uma reflexão que é sobre o direito de ser diferente, que foi o que a gente estava conversando lá no Café Filosófico, né? Então, com isso, eles têm buscado esse reconhecimento das suas identidades, né? Da sua forma de viver, do seu jeito de falar, seus direitos às terras, né? A questão do território, eles terem um território, que isso garante muita coisa, inclusive para nós que somos profissionais de saúde, a questão da assistência médica, né? Mas para eles, dentro do conceito de saúde, eles estão diretamente relacionados às terras e aos recursos naturais que eles fazem uso, né? Os recursos naturais tradicionais, né? Seja de ervas, seja de flores, sejam de outras plantas, árvores, frutos, enfim. Então, tudo isso, para ele, está relacionado à questão de princípio e de valor, né? Então, está embutido aí o respeito à dignidade humana deles, a compreensão de vida deles, de cosmovisão, né, de cosmogênese, de telos, finalidade de vida, tudo mais, e de todos os seres vivos que os compõem, né? Então, essa síntese eu te retirei dessa fonte, né? Os povos indígenas e a Organização das Nações Unidas, e um breve histórico da participação indígena em prol dos direitos indígenas, né? Inclusive, nesse histórico aparece o parente do chefe tucano, né? E tio da Caroline, o Álvaro Tucano, que foi um dos primeiros indígenas do Brasil que esteve na ONU, né? E aí nós temos um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, que foi adotado a partir da Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, no pós-guerra, e aí começou a desenvolver padrões e normas internacionais para os países que concordam em participar, porque nem todos os países concordam com essas coisas. Então, por isso que a Organização das Nações Unidas, elas assinam, né, tratados. Quando a gente, em direito, quando a gente fala tratado, é porque ele é internacional, né? A palavra tratado significa uma coisa de cunho internacional. Então, esses sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos são o quê? O que eles são, né? De um conjunto de normas, de órgãos e de mecanismos internacionais que protegem os direitos em todo o mundo, né? Então, tem 3 sistemas regionais de proteção, que é o interamericano, o europeu e o africano, tá? Então, eles são regionais, eles pegam seus continentes e depois eles se juntam. Então, assim, quais são os países do continente africano que pertencem a esse sistema? E aí, consequentemente, desse continente, juntando com os outros continentes, eles estarão englobados nas Nações Unidas, entenderam? Então, você sempre vai assim hierarquizando e aumentando a complexidade do problema, né? Então, a tendência é sempre resolver em nível regional e depois vai subindo as instâncias, né? Então, nós temos o sistema global, né? Nas Nações Unidas existe, então, um sistema global de proteção aos direitos humanos, né? E os principais mecanismos serão o Conselho de Direitos Humanos da ONU, a revisão periódica universal, onde estão sempre atualizando, né? E os relatores especiais e os órgãos de monitoramento. Então, por exemplo, você tem lá a questão da mutilação genital das mulheres num país africano. Então, você vai ter que ter o quê? Um relator oficial que vai ter que ir lá visitar, ver as condições, entender o que está acontecendo para poder defender um determinado costume. Tem que ser sempre muito cuidadoso, muito diplomático, né? Mas aquilo que fere o direito humano tem que ser
combatido. Por isso que tem momentos em que você tem que eleger uma pessoa preparada para isso, né? Muito bem, então eles vão estar descrevendo, né, os diagnósticos, qual é o tipo de diagnóstico e fundamentado em qual regulamentação você está denunciando aquilo, entenderam? Então você tem as denúncias que são locais, como eu já falei, municipais, regionais, estaduais, nacionais, e quando é uma coisa que extrapola demais, tem que ser num órgão internacional, mas ele também tem essas, né? Então, nós temos instrumentos, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e temos a Convenção número 169 sobre povos indígenas e tribais, associado à resolução da Organização Internacional do Trabalho, porque, naturalmente, o trabalho, quando você fala trabalho, seja no direito, seja em filosofia, seja em saúde, o trabalho está sempre associado à dignidade da pessoa humana, ao valor da pessoa humana, aos princípios relacionados ao respeito à pessoa humana, tá? O trabalho evoca a integração daquele ser na sociedade, a sua contribuição, né? A sua interação, né? Então, por isso que são órgãos muito fortes, né? E principalmente eles têm que estar aqui citados porque existem muitas denúncias de trabalho escravo, de trabalho desumano, condições desumanas, né? Então, toda essa exploração, né? Quem cuida disso é a OIT, né? Eu sou médica do trabalho, como médica do trabalho, a gente tem que trabalhar direto com a OIT, que são as determinações que nem uma Constituição, né? Que abre assim que nem um chapéu, né? E que vem irradiando, né? Até o nível regional. Então, aqueles são, então, mecanismos genéricos, mas nós temos mecanismos especializados nos direitos dos povos indígenas, né? Que trabalham, discutem sobre essas questões. Então, existe o Fórum Permanente para Questões Indígenas, né? Que é um organismo assessor do Conselho Econômico e Social. Veja bem, o EcoSoc, né, é um conselho para desenvolvimento econômico e social. Por quê? Porque das etnias, eles dizem que os indígenas são os mais pobres e que são aqueles que menos condições têm de ascenderem numa escala social e saírem da pobreza, tá? E que, então, eles buscam desenvolver atividades relacionadas a esse etnodesenvolvimento, mas eles primeiro precisam fazer esse diagnóstico. Então, eles examinam as questões indígenas e relacionadas ao desenvolvimento econômico e social, à cultura daquele povo, ao meio ambiente, à educação, à saúde e aos direitos humanos deles, né? Então, esse fórum permanente, que pertence ao EcoSoc, ele promove, então, essa integração entre os indígenas dos diversos povos. Primeiro fazem dentro do próprio país e depois fora, e coordenam as atividades propostas para o desenvolvimento, para o etnodesenvolvimento indígena no sistema das Nações Unidas, né? Divulgam regularmente informações sobre questões indígenas, sobre soluções que foram encontradas também,
e promove o respeito e a implementação em nível nacional, estadual, regional e local da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, tá bom? E direitos humanos. E para que isso tudo aconteça, são necessários organismos de monitoramento, organismos executores, né? Organismos que vigiem, vigilantes, que sejam mais simples, né? Que as pessoas tenham acesso. E isso tem que ser mecanismos especializados, né? Que conheçam os problemas dos povos indígenas. Então, nós temos o Conselho de Direitos Humanos, né? Nós temos uma revisão periódica universal, que começou em 2006 e que os encontros são anuais e eles vão revendo para ver se algum item dos conselhos, algum item dos tratados precisam ser modificados, porque a sociedade ela muda, né? Então, a legislação ela também muda, né? Conforme a sociedade muda. Então, a sociedade indígena ela é sujeita a muitas modificações, porque o tempo inteiro ela é impactada em função dos interesses econômicos por causa da terra, aquilo que tem embaixo da terra, então, onde eles vivem, né? Então, nós temos os especialistas que trabalham sobre os direitos e temos os procedimentos especiais, que são aqueles relatores que vão lá conferir, né? Muito bem. E aí, nessa revisão periódica universal, são montados grupos de trabalho, né? Oficinas técnicas, né? Para que esses especialistas possam atuar junto com os indígenas, né? Então eles vão buscando juntos soluções. E um exemplo disso, e que eles tiveram que acrescentar, inclusive agora, em dezembro de 2020, é que agora a reunião é dos especialistas sobre povos indígenas e pandemias, por causa da dizimação ao longo do planeta dos povos indígenas. Então, é uma coisa tão séria, tão delicada, essa questão da resistência deles, da imunidade deles, que em todos os continentes houve uma perda assim importante, cerca de em torno de 20% dos indígenas mundiais faleceram nesse primeiro ano de Covid. 20% dos indígenas mundiais, é muita coisa. Né? De 100 pessoas, 20 morrerem, né? É muita coisa. Então, eles tiveram que criar isso, né? E aí eu vi a importância das cartilhas que nós fizemos, porque eles estão muito preocupados, poucas pessoas se lançaram nessa causa das etnias, e principalmente a falta de informação chegando para as etnias por causa da questão da língua. E nós fizemos cartilhas, no caso Caroline, né, defendeu, nós fizemos essa questão das cartilhas bilíngues, né, falando em português e falando em tucano, na esperança dessas cartilhas em português serem aproveitadas pelos indígenas e eles irem traduzindo para as suas línguas e para os seus povos, né? Então, isso é uma coisa que eles não articularam, e eu, no relatório final, eu disponibilizei a cartilha, né? Se for do interesse deles. Mas coloquei a referência bibliográfica, porque se eles quiserem acessar a cartilha, independentemente de fazerem algum contato conosco, também podem, porque a gente fez isso de uma maneira desapegada. Está lá, a autoria não tem como tirar, quem fez, né? Então, Caroline Tucano, Patrícia e os demais professores. Muito bem, então, nós temos para a gente ter esses mecanismos especializados,
existe o fundo, foi criado o Fundo Voluntário das Nações Unidas, onde os indígenas têm que mostrar qual é o problema, tem que fundamentar junto com os órgãos especializados e para solicitar o custeio para eles irem para essas reuniões, né? Então, eles pagam para os indígenas irem dos diversos países e pagam também a estadia, né? Então, tem onde ficar, onde requisitar. E isso é um procedimento que vai ter para as outras etnias, de acordo com o seu segmento na ONU, né? Então, digamos, um refugiado que queira participar dessa discussão na ONU poderá, né? Que é o Alto Comissariado. Aqui é o Alto Comissariado dos Indígenas, não é dos refugiados, que a gente sempre ouve falar da Acnur, né? O Alto Comissariado das Nações Unidas, né? Dos refugiados. Mas esse aqui é o Alto Comissariado Indígena, né? E se ele é indígena, ele tem que promover quem? O indígena. Quem vai para lá discutir são os indígenas, né? Existem outras reuniões onde os não indígenas que trabalham, que são aliados, eles chamam de aliados, podem participar. Esse fundo quem pleiteia são os indígenas e estão indo os indígenas mais novos, que estão precisando assumir funções, já que os idosos estão falecendo, né? Então tem todo um cuidado assim para as denúncias, né? As denúncias no Conselho dos Direitos Humanos da ONU, né? Elas vão por 3 mecanismos: as reclamações individuais, às vezes tem que ser uma reclamação individual, é uma coisa que está ocorrendo, que é uma denúncia que ele precisa fazer e que ele não tem apoio, não conseguiu sanar, né? Os escritos, né, dos indivíduos, eles podem mandar cartas convidando os relatores especiais para irem analisar, né? E o procedimento próprio do Conselho de Direitos Humanos, né? E, além desse fundo voluntário associado ao Conselho dos Direitos Humanos, com seus mecanismos, existe o CEPAL, que é o mecanismo que defende o princípio da livre determinação, o autodirecionamento, como que eles devem agir. Eles agem de acordo com os princípios deles. Então, existe esse CEPAL, que eles têm também acesso, né? E aqui embaixo tem as fontes, tem um vídeo mostrando o CEPAL, tudo isso está disponível. Eu estou fazendo essa devolutiva apenas para organizar, porque tudo que está aqui nessas fontes está disponível no site da ONU, se vocês tiverem interesse, quiserem ver. E também vocês podem passear por lá, tem diversas outras, é um mundo, tem diversas outras questões, né, sendo tratadas. Então, mas eu estou aqui na questão indígena. E aí tem a orientação quanto à advocacy, que também é um princípio defendido pela ONU, onde eles vão se associar com, com os princípios de cidadania, com os princípios de parceria cidadã, fazendo pressão política para as suas reivindicações, né? Então, a advocacy é uma prática política, levando a cabo por um indivíduo, por uma organização ou um grupo de pressão, no interior das instituições do sistema político, com a finalidade de influenciar a formulação de políticas e a alocação de recursos públicos, né? Então, assim, eles, por exemplo, nessa política, eles têm uma política para o desenvolvimento da agronomia.
né, da parte agrônoma, da visão da biodiversidade, para que eles tenham como se alimentar, né? Hoje existem sim alguns grupos que não fazem contato ou optam por não fazerem contato com outros seres humanos que vivem da coleta, da extração. Mas os indígenas que já fazem contato, eles precisam sobreviver. Então, existe nessa advocacy uma associação, uma parceria, um diálogo, onde as questões tradicionais são respeitadas, respeitando a cultura, o modo de ver deles, mas como essas aldeias têm muitas pessoas, elas precisam se alimentar, elas precisam sobreviver, às vezes, por exemplo, o FIDA, esse órgão de desenvolvimento agronômico, ele pode ajudar na orientação de cultivos onde eles possam ter possam fabricar farinha e vender a sua farinha, onde eles possam alimentar suas crianças. Então pode ter uma troca, né, onde eles possam, por exemplo, como é que é a mandioca. A mandioca é conhecida como mandioca brava porque ela é venenosa. Então, com esses princípios dessa interação com outros grupos, eles poderão ter um manejo para que possam separar qual a mandioca que é venenosa, qual que não é, que possam domesticar o cultivo dessa mandioca. Então, assim, toda uma orientação de cultivo, orientação nutricional, orientação até para fitoterápicos, né? E perfumes, tudo que eles possam estar fazendo para a sua sobrevivência, tá bem? Deu para entender essa parte? Eu dei esse exemplo, existem outros, mas eu acho que esse que está mais relacionado ao que a gente faz, à nossa prática, ao nosso entendimento, né? Então, nós estamos entendendo essa questão dos direitos que já estão bem definidos, né? Para que a denúncia possa prosseguir, né? Porque aí você já está fazendo uma denúncia em nível internacional. E fazer uma solicitação recursiva, um recurso para esses direitos violados. E quais são os mais comuns, né? A discriminação racial, a discriminação contra a mulher, aqui eles citaram muito a violência obstétrica, né? O direito de comunicação pela sua língua. Então, por exemplo, se um índio for acusado de alguma coisa, ele tem que ter um intérprete, que às vezes ele não entende o português direito, ele mal fala o português. Então, ele não pode ser acusado e condenado sem... Ninguém pode ser acusado e condenado sem ter o recurso de defesa, né? Então, aqui entra essa questão, né, dos mecanismos locais e regionais. Tem que ter alguém que possa ajudar nessa tradução, nesse entendimento, nesse diálogo, para que se ele estiver errado, ele vai ser punido, mas, de qualquer forma, ele tem que ter o direito a essa comunicação. Da mesma forma que, muitas vezes, mulheres indígenas, quando sofrem alguma agressão, uma violência doméstica, que em geral é velada, segundo o pessoal da ONU, elas precisam pedir algum tipo de socorro e ninguém entende a língua delas. Então, muitas vezes elas ficam ali submetidas porque não conseguiram denunciar, né?
Então, tem a tortura, tratos degradantes, desaparições forçadas, fazem a pessoa desaparecer, questões ligadas a esses trabalhadores indígenas que migraram, migrantes aqui que saíram das suas aldeias, das suas áreas demarcadas e precisaram ir para a questão urbana, e aí eles são alocados como mão de obra barata, às vezes não tem carteira assinada, não recebem, ou ao contrário, às vezes trabalham demais, mesmo quando são, principalmente quando são autônomos, né? Aqueles indígenas com deficiência, que não podem viver na floresta e ficam em instituições, né? Na Ilha do Governador tem uma que quem cuida é uma indígena, a Cariri, que é um amor, Eunice Cariri. Cariri é uma etnia, ela cuida há 50 anos, são os filhos dela. Então, são indígenas com deficiências, deficiências físicas, deficiências neurológicas, deficiências psiquiátricas, né? Além dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, como reflexão, né, essa questão que é muito importante a gente discutir, a questão de gênero, eu estou falando dos indígenas urbanos, é muito importante essa questão da violência doméstica, embora eu mesma nunca tenha cuidado, mas eu sei de profissionais de saúde que atenderam, o assédio sexual no trabalho, e aí é muito interessante que tanto as mulheres indígenas quanto os homens indígenas são assediados, porque são muito bonitos, né? É um tipo diferente, né? Então, tanto as mulheres como os homens sofrem muito assédio sexual. E essa questão nos cursos universitários passa muito mais pelo preconceito, né? E aí tem que tomar cuidado na sociedade como um todo com aqueles discursos que incitam a violência sexual para as mulheres indígenas nos centros urbanos. Eles têm uma visão hipersexualizada da mulher indígena, né? Como se ela estivesse sempre nua e eles não soubessem conviver com a nudez, porque a mente não está limpa, né? E tem uma visão assim hipersexualizada dessa mulher que está coberta, que está tampada, mas ela não é respeitada, né? Uma outra coisa que tem que tomar muito cuidado com as crianças chamam muita atenção e também tem que tomar cuidado não só com essa questão sexual, mas com o tráfico, com o furto das crianças para venda, né? E na questão psíquica, tem as saudades. Os indígenas urbanos sentem muitas saudades do seu local, da sua família, da sua aldeia, dos seus hábitos. Muitos se queixam da questão de que eles não podem caminhar aqui no centro urbano porque vão ser assaltados, ou porque, como são facilmente identificáveis, você olha e vê a fisionomia indígena, né? Então, eles têm medo de serem agredidos à noite, né? Sofrem furtos, violências, e isso eles acabam ficando muito restritos, né? Eles costumam dizer que sempre caminharam muito, horas e horas, para fazerem suas atividades nas aldeias, né? E aqui eles não podem caminhar, né? E aí, muitas vezes, eles desenvolvem o alcoolismo junto com a depressão, muitos desenvolvem hipertensão arterial sistêmica, comem errado, na parte dentária, muitas cáries, desenvolvem diabetes, tuberculose. Inclusive, na Semana Científica da Unifase foi mostrado um trabalho que no Rio de Janeiro o grupo coletivo que mais tuberculose tem em atividade atualmente são os indígenas, né? Os indígenas urbanos. Então, isso é uma coisa muito séria, né? E aí veio o impacto da Covid, né? E além de todas essas mortes, a impossibilidade deles cumprirem seus ritos, deles fazerem suas rezas, né? Deles se despedirem
da sua ancestralidade, né? Que ao mesmo tempo que despede daquele corpo, resgata uma outra coisa, e eles não estão podendo fazer. E com isso, não só os indígenas, idosos, mais velhos, né, estão mais maduros, estão muito tristes, mas os jovens indígenas estão também muito ansiosos, porque eles vinham sendo preparados, que é o ritual, eles vão sendo preparados pelos seus professores, né? E aí tem as funções. Tem aquele jovem indígena que foi escolhido pelo pajé para substituí-lo lá na frente. Então, ele vai estagiando e trabalhando com aquele pajé anos e anos, captando aquela tradição que é oral, é boca ouvido, né? Tem um outro que está sendo preparado para ser chefe, né? Eles não gostam de serem chamados de cacique. Chefe, um chefe indígena, né? E aí, de repente, o chefe atual faleceu. Então, é lógico que eles se reorganizam, é necessário se reorganizar, mas eles estão sob um impacto e um sofrimento psíquico muito grande, além de estarem sofrendo pelos seus parentes. Eles se tratam como parentes, né? Todos são parentes, mas eles estão falando dos parentes mais próximos, aqueles de sangue, que muitas vezes não têm noção do que é um micróbio, né? Se aqui entre nós as pessoas não têm, né? Os não indígenas não têm noção do que é um vírus, imagina o tamanho de um vírus, imagina aqueles que vivem sob um outro contexto, né? Então, eles ficam muito sentidos, com uma sensação de não só do risco que existe, mas uma intensa sensação de vulnerabilidade, fragilizando-os, né? Então, eu trabalho, né, com esses diversos indígenas, né, principalmente Sateré Maué, Guaranis, os diversos Guaranis e os tucanos, né? De vez em quando aparece algum outro indígena com alguma intercorrência e a gente atende, mas esses são os que a gente trabalha mais, né? E como os indígenas, saúde para eles representa terra, representa natureza, representa espaço, né? Poder andar em integração. Então, nós fizemos o Jardim de Todos os Lugares lá na Santa Casa. Mas isso foi uma coisa mínima, né? Onde cada um plantou, onde eles zelam, onde as plantas estão lá se desenvolvendo, mantendo desenvolvendo a integração entre eles, mas isso tudo ainda é muito pouco, né? Caroline Machado, do Rigó Tucano, assistente social, né? Fez um trabalho junto com os alunos da medicina da Unifase, com as cartilhas bilíngues. Na verdade, todos nós fizemos 2 cartilhas, toda a família dela participou nessas cartilhas, né? E o chefe tucano, né, gravou, né, na sua língua e se dirigiu aos idosos, né, dos povos da Amazônia, que são 23 povos indígenas da Amazônia. Então, em tucano, na Amazônia Oriental, ele se dirigiu a eles, né? Então, eles estão passando por tudo isso. Aqui na cidade, a gente nota eles muito cansados, eles não param de trabalhar, porque em sua maioria são autônomos, porque eles têm outros ritmos, outros horários que fazem questão de manter, mas por causa disso, eles acabam entrando em fadiga, porque eles trabalham de domingo a domingo, né? Porque eles trabalham durante a semana preparando os itens que eles vão vender e no final de semana eles vendem, né? Nas feiras, nos eventos, então eles não descansam. Tem muitos indígenas com lesões por esforços repetitivos por causa do trabalho manual, né? Muita rinite por causa do trabalho com a poeira das sementes, né? E com os corantes artificiais, que não são mais penas de animais, são penas
que eles compram, né? Vêm pintadas. Então, lá eles pintam, mas eles usam corantes naturais, né? Corantes do genipapo, corantes do urucum e etc. Aqui não. Então, eles desenvolvem graves reações alérgicas crônicas, né? E a gente vem trabalhando com eles nesse mesmo objetivo que a gente viu lá no Advocacy, onde eles estão desenvolvendo essa questão, que é uma coisa que eles se sentiam muito mal, a questão das sementes, porque semente é para germinar, é para virar comida, é para virar remédio, é para virar roupa, é para virar perfume, é para virar beleza, né? Então, o que você faz com uma semente que apodrece? Ela nem foi colar, ela nem foi o que ela tinha que ser, né? Ela não foi útil. Então, isso foi um questionamento que eles me trouxeram, né? Nos trouxeram, a mim, ao professor Alexandre Pirro, o professor Celso Lage. Então, como nós temos um trabalho em pesquisa básica, né? Então, nós passamos a pesquisar sementes e aproveitamento, reaproveitamento com produtos naturais, né? Para eles também não desenvolverem reações alérgicas nem reações cancerínicas ligadas aos inseticidas e ligadas aos preservadores que são artificiais e às vezes não são biodegradáveis, né? Então, são esses os trabalhos que nós fizemos e levamos para a Semana Científica da Unifase, com eles e com membros de outras etnias e outras culturas, outros povos. Isso é tudo gratuito, né? A única coisa que tem de retorno, além da utilidade do que está sendo feito, é o certificado que eles ganham de tudo que eles fazem, eles são certificados, né? Então a gente vai crescendo o trabalho, vai aprofundando o trabalho para eles irem fazendo, né? Até chegarem em publicações, né? Tudo isso para quê? Para que eles possam se manter no meio urbano, né? Eles estão aqui, então eles vão ter esse pensamento de preservação ambiental aplicado às situações que eles vivem, né? E vão ter a sua titulação, como qualquer um de nós quer quando desenvolve um trabalho, né? Então, se eles não fizerem isso, se eles não permanecerem integrados, vai ser muito difícil eles sobreviverem financeiramente, né? E conversando com o chefe Tucano, o chefe Carlos Tucano, ele falou que o principal direito que é violado na cidade para os indígenas urbanos, e aqui é a minha mensagem final, né? Estou servindo de voz para ele, ele hoje operou o olho, não pôde comparecer. Então, o principal direito é o reduzido acesso à educação. Ou seja, eles vêm para a cidade para terem educação e esse estudo para poderem defender seus povos. E aí tem tem um hiato, que eles vêm para cá e muitas vezes não conseguem prosseguir nesses estudos, nessa diferenciação deles, né? Ou não tem vagas nas escolas públicas, ou tem a vaga, mas as crianças indígenas que vêm de uma outra concepção não têm a atenção especializada para poderem fazer a transição e depois caminhar todo mundo junto, né? E, portanto, eles têm muita dificuldade com a língua nova que eles estão aprendendo, né? E muitas vezes essas crianças ficam afastadas do grupo, porque tem crianças que aprenderam a não aceitar as crianças indígenas, tem um estranhamento, né? Isso fala do chefe Tucano. Para os adultos, né, no trabalho, eles convivem com a má remuneração, porque são indígenas e são mão de obra barata, eles sabem fazer outras coisas. As coisas aqui da cidade eles não sabem. E tem o desrespeito às condições de trabalho deles também, né?
porque são considerados profissionais pouco qualificados. E na universidade, quando eles conseguem chegar na universidade, muitas vezes sofrem preconceito, isolamento, muita tristeza, muita solidão, muitas vezes levando-os a desistirem dos seus sonhos, dos seus projetos, e voltam para a aldeia com uma sensação, embora sejam recebidos, mas eles voltam com uma sensação de fracasso, que às vezes determina assim, um fracasso perante a missão deles junto ao seu grupo, ao seu grupamento, né? E aí eles ficam tristes, né? E ficam sem uma adaptação, nem no mundo da aldeia deles e nem no mundo urbano, segundo as palavras do chefe tucano, né? Ficam infelizes entre os dois mundos que eles transitam, né? Então será necessário buscar um meio termo para todos nós juntos transitarmos e trocarmos enquanto sociedade. Então, eu espero que vocês tenham que tenha sido de alguma utilidade para vocês essas informações. Voltando para a questão da dignidade humana, sorrisos como esses representam muito, né? São seres humanos, né? Todos nós somos seres humanos e devemos ser respeitados. Os povos originários precisam ser respeitados em seus conhecimentos, suas sabedorias. E por causa de toda a escassez de recursos no planeta, eles estão precisando se mover, então estão vindo para a área urbana. Em 2010, eram cerca de 38 indígenas a cada 100 habitantes, né? De 100 indígenas, 38 eram urbanos. E, enfim, enquanto sociedade, nós temos muito a progredir em termos de solidariedade, de respeito, né, de aceitação. Então, eu gostaria muito de agradecer a vocês que estão aqui presentes, ao professor Alexandre Pirro, que pediu essa gravação e permitiu essa gravação para ficar no SAPB. Em especial, eu agradeço ao Tônio Lotar e ao chefe Carlos Tucano pela indicação e aos professores da ONU, que foram muito especiais, todos eles, tanto os professores indígenas quanto os não indígenas, pessoas muito sérias, pessoas muito comprometidas. Então, eu, dessa forma, com esses sorrisos que precisam ser salvos, eu encerro a palestra de hoje e gostaria de saber se vocês têm alguma consideração a fazer. E, mais uma vez, muito obrigada. Eu só tenho a dizer que o trabalho é incrível, né? Que realmente as etnias, elas são deixadas de lado, né? Na pandemia estavam sendo, e o trabalho que você fez com a Caroline, com os tucanos, foi incrível. Então, parabéns. Tá sem áudio, professora. Perdão. Está havendo um problema agora porque, por causa do risco, eles são prioridades na vacinação, né? Só que não são eles que se identificam, são os órgãos de saúde que dizem quem é indígena, quem não é indígena. Então, isso gera muito mal-estar, principalmente para os indígenas urbanos, entendeu? Porque eles não estão registrados na aldeia. Então, não aparece a listagem para vacinação o nome deles na aldeia. E eles estão aqui no urbano, se expondo, né? Então, são situações seríssimas. A gente precisa mesmo investir e repetir muito essa questão da prevenção, né?
Quer falar alguma coisa, Emília? Quero sim, Dinda. Era exatamente isso que eu ia te perguntar sobre a vacinação deles, como é que seria feita por causa da prioridade, né? E como tem os indígenas urbanos, como ficaria essa transição, se eles conseguiriam se vacinar, provar que são indígenas e conseguir essa vacinação aqui fora. Pois é. Eles está sendo estão sendo estudados mecanismos para poder reconhecer isso. Por isso que tem que ter o território, a noção de território da estratégia de saúde da família, que eles precisam estar pelo menos nessa estratégia de saúde da família para poderem constar em algum lugar e serem vacinados, né? Porque eles ficam muito expostos, né? No caso, eles têm que ser cadastrados nesse programa da saúde da família, né? Exatamente, na estratégia para que está ligado ao território onde eles moram, né? Entendeu? Tem um mapeamento para poder fazer isso e os outros já estão sendo vacinados, né? Mas eles entram como prioridade, Dinda? Eles vão entrar mesmo estando na área urbana, eles entram nessa prioridade? É isso que está sendo resolvido, né? Porque, de qualquer forma, não tem vacina para ninguém, não tem vacina suficiente para ninguém, indígena ou não indígena. E aí o planejamento é vacinar as prioridades, né? Então, esse levantamento precisa ser feito. Está sendo discutido, e isso não ocorre só aqui no país, não, no exterior também, tá? Uhum. Então, são questões, porque não tem vacina para todo mundo no mundo. Não tem, não tem. Não tem. Então, a gente precisa continuar na nossa tarefa, que muito simplesinha, mas é de educar, educação em saúde, e insistir nas condutas, para sair das condutas de risco, né? Ou fazer aquilo que não tiver como fugir, né? Porque a pessoa, às vezes, tem que trabalhar, né? Teve uma indígena que falou: mas, doutora, se eu não for, eu não como. Eu não como, eu tenho que ir lá para a feira vender minhas coisas, porque se eu não fizer, eu não como. Eu vou falar o que para ela? Então, reforça, usa 2 máscaras, faz isso, faz aquilo, entendeu? Mantém distanciamento. Aí a gente vai adaptando. Como é que é a feira? Como é que as coisas acontecem? E assim vai. Tá? Isso aí. Orientar, né? Orientar. A gente precisa orientar. Obrigada por poder participar. Eu que agradeço. Ajudou muito. Nós vamos deixar isso agora no site do SAPB, né? E mais à frente a gente fará uma outra reunião, tá bom? Tá bom. Obrigada, gratidão. Gratidão a você. A Natália está agradecendo aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Tem várias pessoas fazendo vários trabalhos lindos. Não sou só eu, tá? São várias pessoas que a gente nem conhece. Porém, a gente, como professor, a gente divulga, né? O professor fala, né? Tem que falar, né? É o papel do professor, né? Então, a gente tem que falar, tem que divulgar, precisa multiplicar. E no sentido de, não é de aparecer, no sentido de sensibilizar para que mais pessoas participem e essas questões saiam do assistencialismo, né? E se aprofundem, amadureçam, né? Então, minhas queridas, eu agradeço por demais a participação de vocês, tá? E essa gravação em vídeo, essa autorização de vocês de aparecerem no vídeo conversando, agradeço demais, tá? E mais uma vez ao professor Alexandre Pirro, ao professor Celso Lage, tá? E também a uma querida professora, Jaqueline da Silva, tá? Que me orienta nessa questão da assistência psicossocial, tá? Todos eles. Então,
Obrigada a todos vocês, tá? Um beijo, tudo de bom e uma boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada, Natália. Tchau, tchau.